Eu quero ler mais rápido. No vídeo de hoje, no episódio de Super Ideias, nós vamos ver como funciona o processo de leitura, como calcular a sua velocidade de leitura, nosso campo visual, como ele se constitui e 4 técnicas que vão revolucionar a forma como você lê. Olá, Leno Oliveira aqui com mais lições do que não te ensinaram na escola. E no episódio de hoje, Super Ideias, nós vamos ver algumas técnicas e dicas para você ler mais rápido. Ler, como qualquer outra coisa, é uma habilidade. E qualquer habilidade ela pode ser melhorada. E para nos inspirar nesse vídeo de hoje, vamos trazer aqui as lições de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem um hábito de ler nada mais, nada menos que mais de 6 horas por dia. E se ele pudesse melhorar uma habilidade, seria a de ler mais rápido ainda. Antes de falar propriamente das técnicas de leitura, eu queria te apresentar 3 conceitos. Como é o processo de leitura, qual é a sua velocidade de leitura e como funciona o nosso campo visual. Então vamos lá? Ler envolve o movimento dos olhos ao processar palavras escritas e o seu processo de cognição no cérebro atribuindo sentido àquele texto. Esse processo foi descrito pelo oftalmologista francês Louis-Émile Ravalle no final do século XIX. Ele comprovou que os nossos olhos não se movem continuamente no texto como nós pensávamos, mas sim fazem rápidos e curtos movimentos chamados sacadas, que duram entre 20 e 40 milésimos de segundo, e em rápidos intervalos de pausa, chamados fixação, que duram em torno de 200 milésimos de segundo e permitem que você veja por volta de 8 caracteres. Paralelamente a isso, ocorre o processo de cognição no seu cérebro, em que você atrela o que você está lendo ao conhecimento anterior, dando sentido àquilo, sempre que você terminar um grupo de ideias. E isso vai demorar entre 300 e 500 milésimos de segundo. A maior diferença entre leitores experientes e rápidos e inexperientes e lentos é justamente a quantidade de sacadas que dão ao ler, o tempo de fixação e a quantidade de tempo que passam em regressões visuais. Falando sobre velocidade de leitura, nós medimos através do ppm, que é palavras por minuto. Se você for um leitor inexperiente e não tiver esse hábito ainda, sua velocidade de leitura deve estar em torno entre 100 e 150 palavras por minuto. E se você é um leitor experiente, segundo uma pesquisa americana que estudou a velocidade de leitura de estudantes universitários, sua média de velocidade deve estar entre 200 e 400 palavras por minuto. Para calcular sua velocidade de leitura, é muito simples. Nós temos 4 passos. O primeiro delas, você vai pegar um livro que você esteja lendo e calcular o número médio de palavras por linha. Esse número deve estar em torno de 10 e 15 palavras. O segundo passo é programar um timer com 60 segundos ou 1 minuto. O terceiro passo, você vai ler até que o timer se acabe. E o quarto passo, finalmente, você vai calcular o número de linhas que você leu e multiplicar pela quantidade média de palavras por linha. Se você quiser um resultado mais acurado, mais certo, faça isso umas 2 ou 3 vezes. Daí você vai ter uma velocidade de leitura média. Logicamente que a sua velocidade de leitura vai variar de texto para texto. Se você estiver lendo um texto muito complexo, um artigo científico, é natural que sua velocidade caia, porque você ainda não tem familiaridade com aquele texto e ele traz muitas ideias muito complexas e você vai precisar de mais tempo para absorver aquele conteúdo. Por outro lado, se você estiver lendo um jornal ou um livro de fácil leitura, sua velocidade de leitura vai aumentar. Agora vamos entender um pouco como funciona o nosso campo visual. Para fins didáticos, nós vamos entender o campo visual dividido em 2 regiões, a região fóvea e a região periférica. A região fóvea é essa região que você tem maior acuidade, maior foco, maior clareza. E a região periférica é essa região que você, embora consiga enxergar, ela não é tão bem focada. Vamos fazer um teste, eu e você agora, para a gente medir e ter ciência da nossa visão periférica? Faça esse exercício. Coloque seus 2 dedos indicadores a 15 centímetros de distância mais ou menos do seu campo visual. E você vai separar aos poucos, até que eles sumam da sua visão. Isso aqui vai calcular sua visão periférica horizontal. Da mesma forma, você pode fazer na vertical.
Isso vai calcular a sua visão periférica vertical. Com esses conceitos em mãos, vamos agora ver as 4 técnicas para você ler mais rapidamente. A primeira delas, a primeira dica que eu te dou é você seguir em frente. Como nós vimos, a regressão visual é um dos principais fatores que diminui a sua velocidade de leitura. Você lê e relê o mesmo trecho várias vezes. Isso é um hábito que você tem e você pode se treinar para diminuir a sua quantidade de regressões visuais. Como nós vimos também, leitores experientes passam até 15% do tempo relendo o texto. Ou seja, é algo natural, você não vai conseguir acabar esse hábito, mas você pode diminuí-lo. Para isso, eu te dou a seguinte dica. Quando você estiver lendo, você pode usar ou o dedo ou uma caneta para você seguir o texto e você se forçar a ir para frente. Quanto mais você fizer isso, mais acostumado você vai ficar a seguir em frente. Naturalmente, você vai ter que voltar vez por outra para reler alguma parte que você não entendeu. Mas isso vai diminuir a quantidade de regressões visuais que você fará. Você vai se forçar a ir para frente. A segunda técnica que eu te dou é você tentar diminuir a subvocalização. A subvocalização é, apesar de você estar em silêncio, você lê em voz alta, a voz da sua mente, todo o texto que você está lendo. Isso diminui bastante também a sua velocidade de leitura. As pessoas falam em média de 100 a 150 palavras por minuto e isso limita que você aumente e leia mais rápido. Como nós podemos então diminuir nossa subvocalização? Mais uma vez, isso é um hábito que não pode ser completamente extirpado, porque afinal é uma forma de cognição do cérebro. Cientistas apontaram que quando você está lendo com a sua mente, suas cordas vocais de fato vibram e isso limita sua velocidade de leitura. Para você diminuir a sua subvocalização, eu te dou a seguinte dica. Concentre-se em palavras de conteúdo. Um texto é formado basicamente por 2 tipos de palavras. As palavras de conteúdo, que são aquelas que vão dar sentido ao texto, que vão te passar o que o autor quis dizer, e as palavras de ligação, que vão ligar as palavras de conteúdo e dar a estrutura do texto. Se você se concentrar nas palavras de conteúdo e desprezar muitas palavras de ligação, tais como artigos e preposições, você vai conseguir ler mais rápido. E vai notar que muitas vezes essas palavras não fazem falta. Você consegue ler um texto sem prestar atenção nelas. Concentrando-se em palavras de conteúdo e diminuindo suas fixações em palavras de ligação, você aumentará também a sua velocidade de leitura. A terceira dica é você aumentar o número de palavras por fixação que você dá. Para você aumentar o número de palavras a cada fixação, você deve se forçar a enxergar o que está ao lado, as palavras que estão vizinhas àquela palavra que você está focando. Para demonstrar isso, vamos ver a seguinte figura. Ela está em inglês, mas vai servir para você entender o conceito. Veja esse exemplo, que a palavra fox é a sua fixação na frase. Se você se esforçar e se concentrar, você também poderá ver as palavras ao lado. Veja que no meio é que você tem o seu maior foco e clareza, enquanto quanto mais você se distanciar, menor será a sua clareza do seu foco. Com a prática, você pode aumentar o número de palavras que você enxerga a cada fixação, diminuindo o número de sacadas que você dá ao longo de uma linha e aumentando, consequentemente, a sua velocidade de leitura. A quarta técnica é você diminuir a quantidade de sacadas por linha. E você vai fazer isso não começando nem pelo começo, nem pelo final. Essa é a dica mais importante, a técnica mais efetiva que vai ter um impacto na sua leitura assim fenomenal. Como é que você vai fazer isso? Nós estamos acostumados a ler sempre a primeira palavra e terminar na última palavra. Você vai traçar colunas na penúltima palavra e na segunda palavra, de forma que você vai ficar lendo dentro dessas 2 colunas. Se você se aprimorar bastante, você pode tentar encurtar para a antepenúltima e para a terceira frase. Isso já vai aumentar significativamente a sua velocidade de leitura. Eu tenho certeza que essa técnica é fenomenal. Com o tempo você não vai precisar mais escrever as linhas laterais, essas colunas laterais, e você vai poder ficar só no meio. Ler também é um hábito, então quando você adquire o hábito de começar na segunda ou na terceira e terminar na penúltima ou na antepenúltima, você vai conseguir
lê muito mais rápido. É muito mais rápido mesmo. Aliado a todas as outras técnicas, isso vai revolucionar a forma que você lê. Vai ser uma nova habilidade que você tem. Com essas simples técnicas, você pode ter certeza que você vai ler muito mais rápido. Eu garanto para você. Eu as uso pessoalmente e isso revolucionou a forma como eu leio. Eu leio hoje muito mais rápido, absorvo muito mais conteúdo. E como técnica bônus para você, leia mais. Ler, como a gente falou já, é uma habilidade. Quanto mais você praticar essa habilidade, melhor você vai ficar nela. Veja como exemplo, se você quiser aprimorar o seu condicionamento físico e correr com mais velocidade, você não vai ficar bom em correr pensando a respeito. Você vai ter que, de fato, praticar 1, 2, 10, não sei quantas vezes até que você melhore o seu condicionamento físico. Da mesma forma, você também pode melhorar o seu condicionamento de leitura. Quanto mais familiar você ficar com textos mais complexos, com diferentes tipos de linguagem e estilos, mais fácil será você conduzir essa coreografia que é a leitura e você se tornar um leitor mais experiente e mais rápido. E logicamente, quanto mais você lê, maior será o seu nível de consciência da sociedade em que nós vivemos, como as coisas funcionam, e você poderá se tornar uma pessoa mais crítica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você se torne um leitor mais ávido e que essas técnicas te ajudem a ler mais. No meu blog, alenooliveira.com.br, você pode encontrar recomendações de leitura dos mais diversos assuntos. Eu fiz uma seleção dos melhores livros que eu já li e separei em categorias em que você pode verificar. Ou você pode falar pessoalmente comigo, ou me mandar uma mensagem aqui embaixo nos comentários no YouTube, ou fala comigo no Facebook ou no Instagram, todos os meios. Será um prazer te ajudar. Um forte abraço e até a próxima semana em mais um Super Ideias.